Chegamos então na lição de número 7, aqui da classe dos adolescentes, deste quarto trimestre da CPAD de 2024. Nessa lição, nós vamos trabalhar sobre o tema de forma muito clara, como viver no mundo à luz da Bíblia, e na aula de hoje, lição 7, que cai no dia 17 de novembro, nós vamos abordar como construir boas amizades. Para você iniciar bem esse texto escrito do pastor Jader Cruz, você pode trabalhar a leitura bíblica que se localiza em Salmos, capítulo 1, versículos 1 ao 3, depois Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Não deixe fora também a leitura da mensagem que se localiza em Provérbios 17, 17. Você pode estar lendo esses versículos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você pode se inscrever nesse canal e enviar essa aula para alguém. Como nós já gravamos essa aula, estou repostando a mesma para a tua edificação. E que Deus fale com você de uma forma poderosa nessa ministração. Hoje nós vamos parar para entender sobre a importância de uma verdadeira amizade. Uma verdadeira amizade que é construída biblicamente. À luz da Bíblia, nós vamos aprender sobre verdadeiras amizades que trouxeram então crescimentos em Jesus, crescimento espiritual. A Bíblia fala da verdadeira amizade, descrevendo para nós que quem acha um amigo, quem encontra um verdadeiro amigo, encontra sim um verdadeiro irmão. E há amigos mais chegados do que irmãos. A Bíblia também descreve que uma verdadeira amizade, ela é construída e ela contribui para o teu crescimento espiritual, ou seja, te aproxima de Cristo. E ao analisar sobre esse tema, nós vamos entender essa perspectiva à luz da palavra, entendendo como nós podemos construir uma amizade conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus, que produz em nós a maturidade cristã. Para entender melhor sobre esse assunto, espero muito estar ajudando você. Se eu estou, comenta aí de onde você está me assistindo, coloca o nome da tua cidade. Vamos então para o nosso primeiro ponto da lição, que trata sobre o seguinte assunto: a importância da amizade. Ter amigos é algo muito especial. Se você olhar para a nossa construção, nós vamos perceber que o ser humano ele foi construído para ter um relacionamento, ser um ser que se relaciona, que se comunica, que compartilha então as suas experiências de vida, de aprendizado. À luz da palavra, nós vamos perceber dentro da Bíblia que duas pessoas são melhores então do que andar sozinho. Ter a companhia de alguém te ajuda então a avançar, a chegar mais longe. Você pode perceber isso em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. O ser humano não foi feito para a solidão, mas o ser humano foi feito exatamente para fazer a diferença em amizade e compartilhar essas amizades em Cristo Jesus. A fraternidade te ajuda então a entender que você precisa de ajuda, que você precisa também contribuir para o crescimento do outro. A amizade também traz sobre você um verdadeiro aprendizado, porque você aprende também com a experiência do outro. Na amizade, nós aprendemos sobre a fé, aprendemos sobre o testemunho, aprendemos a ter novas experiências de vida. Em amizade também encontramos aventuras, alegrias, tristezas, porque compartilhamos com o outro esses momentos também. À luz da Bíblia, nós vamos perceber que a verdadeira amizade nos ajuda até mesmo na tomada de decisão. Uma amizade que é coerente, que é correta, que te ajuda a crescer em Jesus, te ajuda a amadurecer pela fé. Uma amizade que é coerente, que é correta, te ajuda então a avançar em Cristo Jesus. Então, à luz da Bíblia, nós vamos aprender que a amizade nos ajuda a produzir em nós um verdadeiro crescimento espiritual. E que produza também em você, na vida do teu aluno, esse crescimento espiritual. É importante também destacarmos que a amizade ela é totalmente diferente de ter alguém conhecido, de ter um colega. A verdadeira amizade, ela gera em você frutos em Cristo. A verdadeira amizade é uma amizade que é levada para a vida inteira, que vai ser compartilhada de geração em geração e te ajuda a avançar para a glória de Cristo. Para você entender melhor essa abordagem, vamos então para o nosso segundo ponto da lição, que trata sobre o seguinte assunto:
Como construir boas amizades? Então, o que eu faço para construir boas amizades? O que a Bíblia diz? O que nós devemos aprender? Como construir boas amizades? O que a Bíblia fala sobre isso? O primeiro subtópico destaca, então, o seguinte argumento: o desafio de escolher bons amigos. Vamos parar para compreender sobre esse argumento aqui. O desafio de construir boas amizades é exatamente algo presente em nosso dia a dia. A Bíblia traz uma orientação sobre verdadeiras amizades e como essas amizades, então, são construídas. A Bíblia sinaliza para nós que verdadeiros amigos aparecem no período da adversidade, no período em que você está enfrentando uma crise, um problema, uma situação difícil. Verdadeiros amigos se aproximam de você não para te criticar, mas para poder te ouvir, te entender e te ajudar naquele momento difícil. Tem uma passagem que você pode ler que está em Provérbios, capítulo 27, versículo 9. A própria lição traz para a gente algumas características que precisamos, então, selecionar para escolher boas amizades. A primeira delas é ter a mesma fé em Cristo. Olha, uma boa amizade ela é construída a partir do momento em que você tem a mesma fé que o teu amigo, ou o teu amigo tem a mesma fé que a sua. Essa fé tem que ser estabelecida em Cristo. É importante você destacar também que essa fé fala do compromisso que o seu amigo tem com Cristo, da sua vida pessoal, do seu compromisso e maturidade na fé de crescer em Jesus. Existem pessoas que estão dentro da igreja que não são bons amigos, que não têm uma maturidade espiritual e que não andam na mesma fé. Quando nós encontramos verdadeiros amigos na comunidade da fé, na igreja, que caminham pela mesma fé, isso gera fruto. E é importante você entender que esse gerar fruto em verdadeiras amizades produz em nós a bondade de Deus, a graça de Deus. Esse gerar frutos vai te ajudar então a não se desviar do caminho. E essa maturidade de caminhar com alguém que tem a mesma fé que você te ajuda então a crescer e se aproximar de Cristo. Isso é fundamental. Outra característica que a própria lição traz é que nós precisamos também construir amizades com pessoas que possuam os mesmos valores. Observe, os mesmos valores de aprendizagem, os mesmos valores de linha de pensamento, os mesmos valores de acreditar especialmente em algo especial que você crê, de serem verdadeiros. Provérbios 4,14 fala sobre isso. Há a necessidade de construir amizades com pessoas íntegras, verdadeiras, honestas. Pessoas que não andam com a mentira nos seus lábios, mas que valorizam então a sua pessoa e você valorizar a mesma. A Bíblia descreve então que essa verdadeira comunhão te ajuda agora a se aproximar da presença de Deus. E nós, como crentes, não podemos ter comunhão com aqueles que têm comunhão com as trevas, com aqueles que têm uma vida mundana, com aqueles que não têm os mesmos valores que você. Não têm uma responsabilidade, são infiéis, são depravados, se envolvem com o pecado e se afastam da presença de Deus. É por isso que os valores são fundamentais. Os nossos valores são pautados pela palavra. Então é necessário construir amizades com pessoas que tenham valores pautados pela Escritura. Outra característica que a própria lição traz para a gente é que nós precisamos construir amizades com pessoas que tenham respeito pela família. Olha que interessante isso aqui. O verdadeiro amigo ou amiga é aquela que respeita a sua família também e você respeita a dela. Valorizar, então, a família do outro também é fundamental para construir uma verdadeira amizade. Ter esse valor também sendo compartilhado pelo outro sobre a sua família também é fundamental para construir uma verdadeira amizade. Isso fala de lealdade. Lealdade e honra aos seus pais, honra aos seus familiares. E essa lealdade também pode ser compartilhada com você. Você precisa construir amizades com quem respeita o teu pai e tua mãe. E você também precisa respeitar o pai e a mãe do outro. E isso é fundamental para o teu crescimento em Jesus. Outra característica que nós encontramos aqui para construir uma verdadeira amizade na fase da adolescência
é necessário se relacionar com alguém que tenha responsabilidades, então, com seus compromissos, com seus estudos. Tem amizades com quem é compromissado com a palavra, mas também é compromissado com os estudos. É compromissado com a pesquisa. É compromissado com a escola, com a faculdade, compromissado também com o trabalho, pessoas de bem, pessoas que têm um objetivo saudável, um objetivo de crescer, de amadurecer e possuir um sonho em suas mãos. É necessário observar isso. A verdadeira amizade se constrói a partir do momento em que nós valorizamos a Cristo, a pessoa de Cristo, os valores de Cristo, a bondade de Cristo e a honra a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Para caminhar, o segundo subtópico da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: o desafio de ser um bom amigo. O desafio de ser um bom amigo passa por algumas fases. A primeira delas é necessário que você fale sobre Jesus. Uma verdadeira amizade é construída com a pessoa de Cristo. É importante você construir amizades, mas sempre se lembrar de testemunhar Jesus, de falar de Jesus, de compartilhar de Jesus, compartilhar também sobre a presença de Deus e caminhar conforme a vontade de Deus. Observe, Marcos 16,15, você pode ler esse texto. Você vai perceber que, à luz da Bíblia, uma verdadeira amizade lembra de Cristo. Uma verdadeira amizade exalta a Cristo. Uma verdadeira amizade é construída com Cristo no centro. A pessoa de Cristo precisa caminhar com vocês. Outra característica que você precisa observar para construir uma boa amizade é que é importante você dar conselhos e aconselhamentos a partir da palavra de Deus. Para a tomada de decisão, é fundamental você observar a palavra. A palavra é bússola para a nossa vida e é bússola também para a vida do teu amigo. Observar a palavra é fundamental para podermos, então, pensar especialmente sobre esse recurso que temos de observar a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre isso na tomada de decisão que precisamos enfrentar. A Bíblia traz conselhos, o que a palavra nos orienta sobre determinada situação. Então é necessário observar o texto. Também é fundamental ajudar os nossos amigos nas horas difíceis. Um verdadeiro amigo é aquele que se aproxima. Um verdadeiro amigo e uma verdadeira amizade é aquela que se aproxima de você no momento em que você mais precisa. E você também, em contrapartida, precisa se aproximar do outro no momento em que ele ou ela mais precisa. Para crescer, para avançar, enfrentar os desafios, os momentos difíceis, contar com a sua mão amiga. Olha que rico que nós temos na palavra. Também, avançando, compreendendo sobre esse assunto que estamos trabalhando, vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: o que a Bíblia diz sobre amizades? O que a Bíblia fala sobre amizades? Eu acredito que você já observou comigo a importância de entender sobre verdadeiras amizades. A Bíblia também descreve amizades são genuínas, a exemplo da amizade de Noemi e Ruth, de uma sogra com a nora, do próprio Davi com Jonatas. Você vai perceber essas amizades dentro da Bíblia. Mas a Bíblia também cita a amizade que Jó tinha com seus 3 amigos. No momento difícil, esses 3 amigos acusaram a Jó. Eles não foram verdadeiros amigos. Mas nós percebemos, à luz da Bíblia, que o melhor momento da vida de Jó, quando Jó foi restaurado, foi o momento em que Jó intercedeu por eles, orou por eles, abençoou a vida deles, a tal ponto que Deus lhe abençoou em tudo e abençoou também os seus amigos. Jó 42, versículos 7 ao 10, dá base para isso. Outro exemplo que nós encontramos dentro da Bíblia de más amizades, você vai perceber o exemplo de Roboão e seus colegas. Roboão é o filho de Salomão que herda o trono e, ao invés de escutar os mais velhos, os mais experientes, escutou os seus colegas que não tinham compromisso com a palavra de Deus. E, por causa disso, Israel enfrentou uma grande consequência, a divisão do reino em 10 tribos e 2 tribos. Nas 10 tribos que foram para o norte e as 2 tribos que permaneceram no sul. E aqui nós vamos perceber uma consequência drástica
quando nós escutamos amigos que não andam segundo o conselho da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz e apresenta para nós outros amigos que são extraordinários. A exemplo de Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de oração. Capítulo 1, você percebe eles envolvidos com a palavra, eles se envolvendo então com o desejo de Deus. Capítulo 2 de Daniel, eles estão orando, buscando a presença de Deus. No capítulo 3, eles 3 enfrentam a fornalha ardente pela fé. Olha que amizade construída aqui. No momento difícil estão juntos, em oração, buscando a presença de Deus. A Bíblia também cita o exemplo de Barnabé e Paulo. Um verdadeiro discípulo e um discipulador. Alguém que cresce, alguém que avança, alguém que acredita no outro pela fé. Se aproximando então da presença de Deus no ministério e na obra. Nós também precisamos ter amigos assim. Mas a Bíblia também dá o exemplo de Jesus como nosso melhor amigo. Se você quer ter uma verdadeira amizade, construir essa amizade, construa com Jesus. Ele é teu amigo para toda hora, o nosso amigo também. E que essa palavra, essa aula, possa ter ajudado você. E que você em Cristo seja uma bênção para explicar sobre a amizade com os teus alunos em sala de aula na escola bíblica dominical da tua igreja. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário. Se você puder, por favor, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também, vou ter o prazer de te receber por aqui. É claro que eu estou comentando as lições de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, liberando para você. Mas toda quinta, com antecedência, você tem acesso a essa aula para a glória de Deus. Então, toda quinta eu te aguardo por aqui em Cristo Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Isso é bem simples. É só você deixar no comentário abaixo, eu quero Jesus, e nós vamos orar por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida em Cristo Jesus, para que Deus te abençoe de uma forma extraordinária em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você alguns textos. O primeiro texto que eu quero indicar, esse aqui, O Pastor e o Aconselhamento. Esse material da editora Fiel, um material muito bom, que traz uma perspectiva muito legal sobre aconselhamento, especialmente nessa faixa etária para os adolescentes. Quero indicar para você o meu texto, Janderson Nascimento, A Doutrina do Pecado. Você pode ter acesso a esse material pela editora Santorini, no Amazon, você encontra esse material, no site da editora, também esse texto que eu trago uma contribuição, eu escrevi um capítulo nesse texto, organizado pelo Maxwell Farjado, diálogos sobre o pentecostalismo, novas perspectivas. Esse material é sensacional. Esse texto que eu escrevi é um aconselhamento a respeito do nosso aconselhamento pastoral. Vale muito a pena você encontrar esse material e ter em mãos também. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o mandamento do amor ao próximo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.